muitas coisas que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem nos dado, mas uma das coisas é que nós somos da família da fé. E é muito bom ser da família da fé, não é? Porque fé é algo que faz diferença para tudo mais. Eu ouvi uma história há uns 30 anos atrás e achei muito parecida com a minha história. Um desses pastores que, para sair de manhã de casa, um pastor americano, é claro, ele saindo de casa para ir para a igreja, a esposa arrumou as crianças e ele falou: pode ir, eu vou terminar aqui, dar uma olhada na mensagem, a última olhadela, e daqui a pouco eu vou. E a esposa falou assim: não esquece de fechar a porta e botar o gato para dentro. Aí ele falou: deixa comigo. Aí ele preparou, ela foi embora para a igreja, e na hora de sair, ele entrando no carro, ele lembrou, o gato ficou do lado de fora. Aí voltou correndo e foi procurar o gato no quintal. Aí procurou e não achou. O gato estava em cima de uma árvore no quintal, irmãos. Falou: deixa esse gato. Não, mas aí vai ter problema em casa. Gato, vamos lá e tal. E o gato não descia. Então, ele fez coisas que só pastores fazem, ideias que só pastores recebem. Ele viu que o gato estava num galho, então ele veio com o carro, entrou pelo quintal com o carro de ré, pegou uma corda na mala, e aí, muito bom laçador, conseguiu laçar o galho que estava o gato, firmou, e aí pegou a outra ponta, amarrou no para-choque traseiro, falou: vou saindo devagarzinho e esse galho vai descer. E aí eu pego o gato. Ele foi fazendo, a ideia foi ótima, porque funcionou, os anjos cooperaram, e ele foi fazendo. Quando ele olhou pelo retrovisor e viu que o galho estava numa altura que ele podia pegar o gato estava ali, tranquilinho. Então ele saltou do carro. Quando ele salta o carro, o nó do para-choque soltou, irmãos. E aí o gato virou Batman, né? O galho fez assim, ele viu o gato voar por cima do quintal, por cima do muro. Ele falou: Senhor, toma conta, agora não dá mais para fazer. E foi para a igreja. E quando ele está na igreja, ele falou: Senhor, me ajuda a esquecer esse gato, que você vai dar um rolo danado. Toma conta desse gato, que eu não posso fazer nada. Mas nós somos família de fé, as coisas acontecem, irmãos. Deus cuida até dos nossos gatos, né? E aí ele vai pregar, e antes de pregar, ele nem fez contato com a esposa para não ter problema, né? Mas ali, amor, tudo bem, certo, depois a gente fala e tal. E ele falou: eu quero, antes de pregar, nós somos uma família de fé, e eu quero abrir oportunidade para alguém que recebeu uma bênção essa manhã. E aí uma irmã fala: eu quero contar. E a irmã levanta e fala: pastor, o senhor não vai acreditar. Ele falou: não acredito, o senhor não vai acreditar. Essa manhã, minha filha amanheceu dizendo: mãe, eu quero um gato. Eu quero um gato. Ele falou: sim. A menina perturbou. Mãe, a senhora falou que tudo que a gente pedir com fé, a gente recebe, que a gente é da família da fé e tal. E eu falei para ela: minha filha, porque eu tinha que dizer alguma coisa, pastor, e a igreja toda ouvindo. E eu falei para ela: minha filha, você pede a Deus um gato. Se Deus mandar um gato para você do céu, ele é seu. Eu não vou me opor. Pastor, e o senhor não vai acreditar. Ela foi para o quintal e se ajoelhou. Tadinha. Eu dizendo: ai meu Deus, tem misericórdia. Ela: Senhor, mamãe falou, se o senhor mandasse um gato do céu para mim, ela ia deixar. Pastor, o senhor não vai acreditar. Ele falou: eu vou. Com esses olhos aqui, eu vi um gato vindo voando e caiu no nosso gramado. E minha filha está aí para contar o gato que Deus mandou do céu. Só acredita nisso? Acredito. 2 milagres. Um para mim e um para você. Esse gato é meu. Talvez você não tenha um gato perdido, mas você tenha causas perdidas, coisas que você não sabe como resolver. Eu acho que essa história não deve ser muito verdadeira, mas eu acreditei mesmo assim. E a gente veio à casa de Deus ou para pedir ou para agradecer, mas é uma festa estarmos na presença do Senhor. E eu oro para que você esteja aqui e esteja feliz por ser parte do organismo mais importante que existe na terra. Você diz amém? Não é a firma onde você trabalha, não é aonde você estuda, você faz parte da igreja do Senhor, e isso é o melhor de tudo. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Funcionou?
Eu queria que você fosse comigo para o livro de Atos, capítulo 2. Capítulo 2, verso 41, 42, 43, 46. Falando como a igreja nasceu. Essa igreja que hoje você faz parte, da qual você faz parte, ela começou de uma maneira muito diferente, muito interessante. E a gente vai voltar um pouquinho na história para lembrar como foi que a igreja nasceu, para ver a importância desse organismo do qual fazemos parte hoje. Eu acompanho muito o pastor Rick Warren, da Igreja com Propósito, lá na Califórnia, e fui algumas vezes nas conferências que ele faz para líderes, e sempre ficava impressionado. Mas ele, numa das pesquisas que ele pagou, uma dessas organizações que fazem pesquisas, ele pagou uma delas, e nessas pesquisas ele levantou que a cada domingo, lá nos Estados Unidos, cerca de 120 milhões de pessoas vão à igreja. 120 milhões de pessoas, só nos Estados Unidos. Em um único domingo tem mais gente indo à igreja de manhã do que em todos os eventos esportivos juntos no ano inteiro. Não sei se você se deu conta. Imagina jogos de beisebol, de futebol, futebol americano, de tênis, junta todos os grandes eventos esportivos americanos, que é um povo competitivo. Tudo isso não leva mais gente a um estádio, somando um ano inteiro, do que uma única manhã de domingo na igreja. Vai mais gente num domingo, um único domingo, numa igreja, do que em todos os eventos de um ano inteiro. Aí a pergunta que a gente faz: por que as pessoas saem de casa, deixam uma caminha quente, ou deixam um programa milionário com a produção caríssima para poder segurar a sua atenção, uma série, ou outra atividade que podiam fazer, até para uma praia ou alguma outra coisa de lazer, e se deslocam de casa, gastam combustível ou transporte público, vestem uma roupa, geralmente uma boa roupa, e vêm para a casa de Deus, na maioria das vezes, para deixar dinheiro ainda. Como dizem lá fora, a gente paga para ser membro de igreja. Por que as pessoas fazem isso? Que mistério é esse? No mundo inteiro, irmãos, tem um glória a Deus guardado aí, segura que você vai poder soltar ele agora. Mais de 2 bilhões, de uma população de quase 7 bilhões, mais de 2 bilhões de pessoas no planeta são membros de igreja. Por que eles fazem isso? Qual o benefício que essas pessoas têm em ser membros de igreja, em virem a uma igreja? Por que bilhões de pessoas deixam tantas outras atividades para vir, como você veio hoje aqui de manhã? Pergunte para você mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? E se fosse ruim, eu já tinha desistido. Eu estou há 61 anos indo à igreja. Comecei por hábito, porque meus pais me traziam, por pressão, tem que ir. Meu pai tinha uma frase célebre. Ele estava: olha os banhos, não é? Aquela casa imensa de 80 metros, com um banheiro só para a família toda, e era aquele chuveiro, nem desligava, para o próximo já entrar e passar embaixo, e aquelas Lorenzetti queimando resistência, só graça de Deus, irmão. E ele, se demorasse um pouquinho além do tempo estipulado, ele batia na porta, e tinha que se arrumar e ir para a casa de Deus. Íamos às 5 da manhã no domingo, olha que delícia, porque tinha um tal de matutino, oração de joelho, 5 da manhã. Quando terminava, a gente ia em casa, aí que tomava café e voltava para a reunião dos professores da EBD. E meus pais trabalhavam, meu pai sempre cuidou de som da igreja, minha mãe dava aula, tínhamos que ir porque nós éramos filhos de gente que estava envolvida na igreja. Aí íamos para lá, depois tinha escola dominical, 2 horas de escola dominical. Aí íamos em casa, comíamos o que restou do sábado e voltávamos às 4 da tarde para o culto ao ar livre. Isso é uma coisa quase jurássica, irmãos, uma coisa pré-histórica, cultos ao ar livre. Hoje você não vê mais isso em lugar nenhum, né? Porque acho que não, dizem que não cai mais, não é? Que não se encaixa mais. Mas eu aprendi, o que eu aprendi de tocar e de pregar, pregando em culto ao ar livre, pregando em culto de prisão, não é? Nos púlpitos da minha igreja ninguém me dava oportunidade, então lá na prisão era sempre bom, que os presos têm lá. Qualquer entretenimento eles gostam. Então a gente ia para lá. E eu pregava umas mensagens proféticas duras, irmãos, porque o que me garantia eram as grades. Eles lá atrás e eu aqui. Inferno espera vocês, se não se arrependerem. Jesus está voltando e tal. O que você fez e tal, mas sempre com as grades entre nós dois, né? Ali eu aprendi o pouquinho que aprendi. E quando saímos do ar livre, íamos em casa, porque estávamos suados na rua,
e tomava banho e trocava para vir à noite. O que faz você ter uma rotina doida dessa? E não se arrepender, e não desistir. Meus pais passaram esse legado, meu pai já se foi, e eu continuo nisso, mais do que antes. Por que a gente vem à casa de Deus? O que há que magnetismo é esse que atrai a gente para a casa de Deus? 2 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo. 1/3 da população do mundo frequenta a igreja. E você está nesse meio. Parece que você não está muito feliz, mas você está nesse meio. Então eu queria começar descobrindo com você o que é uma igreja. Quero começar dizendo o que não é uma igreja. A igreja não é um prédio. A igreja não é um prédio. Essa igreja que citei, a igreja do pastor Rick Warren, não sei quantos membros ela tem hoje, bem mais de que 30 mil, mas ela por 10 anos se reuniu sem um prédio, em praças, em colégios, em auditórios, não tinha um prédio. O que prova que uma igreja não depende. É claro que as instalações nos ajudam, você tem para onde mandar as crianças e acomodação para todas as faixas etárias, e tem tudo num prédio como esse aqui, tão gostoso, tão agradável, mas isso aqui não é igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição. Nós cuidamos da legalização, nomes e tudo mais, porque precisamos nos distinguir, né? No mundo legal em que a gente vive, a gente tem que ter nome, a gente tem que estar posicionado, a gente tem que ser reconhecido judicialmente, então a gente tem nomes. Mas, irmãos, isso realmente não importa. O nome de uma igreja não importa, tanto que a placa fica sempre do lado de fora. Ninguém põe a placa do lado de dentro. Porque isso são coisas humanas. O prédio, a instituição, isso não faz diferença. Isso não faz diferença. A igreja não é o lugar onde eu vou, não é um evento do qual eu participo. A igreja é uma família espiritual a qual eu pertenço. Você pode repetir isso? A igreja é uma família espiritual a qual eu pertenço. Você pode ser sozinho hoje, seus pais morreram, você nem conheceu seus pais, você não tem irmãos, mas você veio de uma família. E você tem uma família. E espera-se que você, que nasceu de uma família, constitua uma outra. Aquela da onde você saiu, ela continua, aos poucos ela vai partindo, e você constitui uma outra. Que daqui a pouco, dos filhos que você tem, outras famílias virão. Família é essa coisa. Eu costumo dizer, família é essa coisa tão louca, irmãos, que um irmão rouba a bicicleta do outro e não é denunciado para a polícia. Não é? Eu roubei muitas vezes a bicicleta do meu irmão. Até hoje, outro dia eu preguei sobre isso, ele escreveu lá da Califórnia, você continua, você não se arrependeu, você fala com galhardia que você roubava a minha bicicleta. Eu falei, porque ele não usava, então eu falei, tem que dar utilidade para esse bem. Então eu sumia com a bicicleta dele, e aparecia no final da tarde, e aí ele disse, você é um ladrão de bicicleta, mas ele nunca me denunciou, porque é a família que faz isso, as coisas, um não rouba a roupa do outro dentro da família. Irmãs que tem a mais gordinha, pega a roupa da mais magrinha, esgarça a roupa toda, e ela não denuncia. Reclama com a mãe, mas não quer, sabe, você reclama do irmão, mas você não quer que ninguém toque nele. Isso é família. E família é o que há de mais importante na nossa história e na nossa vida. Eu quero que você acompanhe comigo, eu pus uma versão aqui da Bíblia Viva, para que você possa ver o texto que nós separamos. Aqueles que creram, está em Atos 2, 41 e 42, para você que faz anotações. Aqueles que creram foram batizados e acrescentados à igreja. Olha, há uma sequência de fatos. Aqueles que creram foram batizados e foram acrescentados à igreja. Eles se uniram a outros crentes e se comprometeram ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles adoravam juntos regularmente no templo, dias certos, e se reuniam nas casas, em pequenos grupos, para compartilhar refeições com grande alegria e ações de graças. Compartilhar refeições é uma parte que eu gosto muito, já deu para notar, não é? Isso é algo que a igreja primitiva fazia. Compartilhavam as refeições com alegria e ações de graças. O que é definição de igreja, então? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Definição de igreja. Um grupo de crentes, de gente que creu, um grupo de crentes batizados, que tem se unido em um compromisso de ajudar uns aos outros a cumprir os propósitos de Deus para as suas vidas. Você que acha que ser parte de uma igreja é escolher um dia da semana para vir, buscar seu cantinho, se assentar aí, e ninguém fala comigo, ninguém me cumprimenta, eu também não quero conversa, estou me protegendo do Covid, e eu vou embora, e essa é a minha vida. Não.
Você tem um compromisso, quando você creu e se batizou, você tem um compromisso de ajudar os outros a encontrar o propósito de Deus para a vida deles. Isso me realiza. É o que mais me preenche na vida, é quando alguém diz assim, achou Jesus e descobriu o propósito da vida através do meu ministério, com a ajuda que eu pude prestar. Para isso nós fomos chamados. Igreja, vou repetir, igreja é um grupo de crentes. Tem crente aqui? Diga amém. Tem crente batizado? Diga aleluia. Que se uniram em um compromisso, não é uma opção, não é eu vejo se faço um dia ou outro, não. Você tem um compromisso de ajudar a outros a cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Você tem que fazer isso. Você foi chamado para isso. Então a igreja é o grupo mais importante da terra. Ah, está sendo hiperbólico, está sendo exagerado. Não, estou sendo bíblico, estou sendo real. A igreja é o grupo mais importante da terra. Mais que qualquer outra organização, mais do que a ONU, mais do que a OMS, mais do que a IBM, mais do que a Petrobras, mais do que o Banco do Brasil, mais do que o Banco Mundial, mais do que qualquer outra organização, a igreja é o grupo mais importante na terra. Você diz amém? Talvez você tenha dito amém, mas diz, por quê? Vamos lá. Por que a igreja é o grupo mais importante da terra? Primeiro, porque a igreja é a família de Deus. Pode ser que você não pertença a uma família que tem um sobrenome Torres Galba, tem um nome Queiroz Rangel, Abravanel, não é? Como meu nome, você é um Souza. Deus tem um propósito tudo, já contei a história do meu Souza, né? Meu pai, há 61 anos atrás, cismou de pôr o meu nome Jaso, que já deu muita confusão, porque não era um nome popular, ainda hoje não é? Você imagina, irmão. Porque meu irmão era Paulo, e no texto do dia que eu nasci era Jaso, escondeu Paulo em casa, aí ele botou Jason, e todo mundo, de onde vem esse nome? Aí eu tive que aturar os Jasões, os Jazubes, os Jásios, e até hoje. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, que eu dizia, por que eu tenho esse nome que ninguém sabe dizer? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, Jason era o nome popular, e bonito, soa bonito, soube Jason, né? É outra coisa, Jason. Aí, mas tinha um Souza no fundo, Jason Souza, não combina. Mas quando me perguntavam lá, qual é o seu nome? Eu falava Jason. Eles falavam last name, último nome. Aí eu fui soletrar, eu falei, Soul, S-O, USA. Né? Eu falei, Soul USA. Eles disseram, oh, so cool, so nice. E aí eu passei a ser o Jason Soul USA. Né? Falei, entendi. Olha que coisa. Só Deus para inventar um negócio desse, irmãos. 30 anos antes de eu ir morar lá fora. Então, ainda que você não tenha um nome interessante como o meu, mas você faz parte da família de Deus. Seu sobrenome tem Deus, porque você é parte da família de Deus. Olha o que diz o texto de 1 de Pedro 1:3. Toda honra seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo. Não foi por causa dos seus pais, nem por causa dos seus méritos. Foi a misericórdia de Deus que te deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. Vale até um aplauso isso. Você é parte da família de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 carta 3:15, diz, a família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a família de Deus, que é a igreja dele, é a coluna e o alicerce da verdade. Nós somos conhecidos como a coluna e o alicerce da verdade, porque o Senhor estabeleceu que nós somos família dele. Olha que importância, você que não se acha essa coisa toda, você é parte da família de Deus. Há mais motivos para nós entendermos que a igreja é o grupo mais importante da terra. Deus criou o mundo por causa da igreja. Você sabia disso? Às vezes as pessoas acham que Deus criou o mundo porque estava num dia ruim. Deus estava lá, não tem mais nada para fazer, esses anjos eu já conheço todas, as estrelas eu sei por nome. Vou fazer um mundo, fazer mais um planeta. Tem tantos planetas. Quando eu comecei a estudar história e geografia, a gente só sabia do nosso sistema solar, né? Imagina quanto tempo, irmãos, atrás. Só o nosso sistema solar e de 9 planetas. Depois comeram um planeta do nosso sistema, mas descobriram que há muitos outros sóis e muitas galáxias e tal. Deus parece que não tinha mais nada para fazer, vou criar um planeta novo, botar o nome de Terra. Não, Deus pensou, diz o texto, Deus pensou
em ter uma família. Efésios 1, 4 e 5 diz: antes da criação do mundo, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Em outras palavras, Deus estava no céu e disse: quero uma família, vou criar uma família para mim. E como é que vai ser isso? Vou criar uma família. E vai colocar eles aonde? Saturno, Plutão, que já nem existe mais com esse nome. Não, vou criar um lugar só para minha família. Vou criar um planeta lindo, vou organizar tudo e vou pôr minha família lá. Deus criou o mundo por causa da igreja, e não ao contrário. A igreja não existe por causa do mundo. O mundo existe por nossa causa, irmãos. Olha a nossa importância. Deus criou o planeta por nossa causa. Efésios 1 e 5 diz: ele já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Não foi porque Deus estava mal-humorado, ao contrário, pelo prazer dele, a vontade dele, ele decidiu: vou criar um planeta para colocar minha família. Nós somos família de Deus, amém? Mais motivos para considerarmos que a igreja é o que há de mais importante na terra. A igreja é a única coisa na terra que vai durar para sempre. Única coisa que vai durar para sempre. É o texto de Efésios 5, para quem está anotando, e é o texto de 1 Tessalonicenses 4,17. Então nós, os que estivermos vivos, falando do arrebatamento, seremos levados nas nuvens para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. McDonald's vai durar para sempre, irmãos? Não. Pena para alguns, né? Que organização, que empresa vai durar para sempre? Nenhuma. Só a igreja. Porque nós, quando sairmos daqui, continuamos como igreja e vamos viver com o Senhor. A gente sai daqui como noiva de Cristo e haverá o casamento com o Senhor e vamos ser dele para sempre. A igreja é a única coisa que existe na terra que vai durar para sempre. Você então fazer parte de algo que não termina nunca, que não acaba, é um motivo para você pôr um sorriso no rosto, mesmo escondido pela máscara, e dizer: eu faço parte de alguma coisa que não vai terminar nunca. Nunca. Você é parte da família de Deus. A igreja vai durar para sempre. Mais um motivo: a igreja é o único grupo que Jesus garantiu que nunca seria destruído. O Senhor perguntou lá aos discípulos, quando saiu da cidade: o que dizem por aí a respeito do Filho do Homem? E disseram: alguns falam que é Jeremias, outros que é Elias, outros que é João Batista que voltou. E ele falou: e vocês, o que vocês acham? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor falou: essa declaração só o Pai podia te fazer, Pedro. E eu te digo, sobre essa declaração, sobre essa rocha dessa declaração de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você não entendeu o texto. Jesus não disse: eu vou edificar a minha igreja e as portas da igreja vão prevalecer contra o ataque do maligno. Não, ele pôs a gente em posição de ataque. Saia dessa posição de retranca, de defesa, sempre procurando aonde o inimigo, da onde ele vai vir para te atacar. O Senhor disse: as portas do inferno não vão se aguentar com o ataque da igreja. É isso que diz o texto. Nós estamos atacando o tempo inteiro, irmão. Entre você acordar preocupado de onde vai vir o ataque, deixa o inimigo acordar preocupado com o que nós vamos atacar nesse dia. Ele já não sabe mais o que fazer. Fecha um país, a gente entra. Diz que a gente não vai, bota um governo endurecido, a gente quebra. Põe uma porta fechada, a porta abre. Põe uma barreira, ela cai por terra. É o Senhor que falou: as portas do inferno. Lembra dos filmes medievais? Aqueles portões gigantescos das cidades fortificadas? E aí vem o inimigo com aquela clava imensa, aquela barra até que quebra o portão. É disso que o Senhor está falando. E nós não somos a cidade fortificada. Nós somos os que estão atacando. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquilo que você está buscando em Deus, a vitória que você está alcançando, é como que você está batendo numa porta e que parece que está fechada, daqui a pouco ela rompe. E você consegue o território. E você avança, e você invade, e você toma o que é seu. O Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão. Somos o único grupo que Jesus garantiu, carimbou, que nunca seria destruído. Isso não dá um gostinho? Você faz parte de um grupo que nunca vai ser destruído? Passamos semana passada aí com uns episódios complicados, não é? Os grandes magistrados, o sinédrio dos nossos dias, o sinédrio se levantando e querendo decidir se a igreja abre ou não abre, e depois passa para os governantes. E teve crente que se abalou e disse: pastor, o que isso vai dar? Isso vai dar no que Deus quiser, irmãos.
O sujeito que diz que vai se opor, ele pode não amanhecer vivo no dia seguinte. A gente passou por coisas parecidas. Não vou dar um exemplo triste, mas teve um que foi eleito e antes da posse ele disse: agora nem Deus impede que eu suba a rampa do Planalto. A pergunta: subiu? Não, foi derrubado por uma diverticulite. E nunca subiu, entrou o vice. Você não sabe com quem eles estão lidando com o dono da nossa família. Deus pôs você na família dele, ele põe a gente para trás dele e diz: deixa que eu cuido disso. Se alguém se levanta, não está se levantando contra você, está se levantando contra o Senhor da família. E o Senhor garantiu que a igreja não seria destruída, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a quinta razão pela qual a igreja é o que há de mais importante nesse mundo, é o único grupo grande o suficiente para resolver problemas globais. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de que somos o único grupo grande, o bastante, para resolver problemas globais. Por quê? Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder, que age em nós, igreja, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A igreja já resolveu problemas imensos que esse mundo enfrentou. Isso não sai nas notícias, isso não vai para as manchetes, isso não vai para as redes sociais. Mas a igreja, irmãos, da qual você faz parte, ela é o único grupo grande o suficiente para resolver problemas globais. Por quê? Porque se você juntar a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, com os Estados Unidos, as duas maiores potências, que têm 300 milhões de habitantes, estamos falando de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Se eu colocar o Brasil, a gente vai para quase 1 bilhão e 900 mil. É número, é muita gente. Juntar a China, superpoderosa, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, e o Brasil, que cresce a cada dia, quem diz glória a Deus? Essas três potências juntas, elas são 1 bilhão e 800 ou 1 milhão e 900 milhões de pessoas. Que tem, quantos somos nós, Igreja do Senhor na Terra? Estamos falando de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. Nós somos maior que a China e os Estados Unidos juntos. O número de crentes, de membros da família de Deus, é superior a qualquer organização que se levante. Ainda que os Estados Unidos se juntassem com a China para tentar resolver os problemas globais, a igreja tem mais poder e mais condições, porque nós somos mais. Para você ter uma ideia, nós somos 2 bilhões e 200 milhões de crentes. Temos o maior número de voluntários. Para a China organizar um exército e mandar para a rua, ela tem que pagar os soldados. A igreja tem um exército imenso que vai para as ruas sem ganhar um tostão. Nós somos o maior número de voluntários. Nós temos os melhores palestrantes do mundo. Ou não? Aqui na igreja tem alguns. Os melhores palestrantes motivacionais que conseguem mover as massas estão dentro das igrejas. Nós temos o maior exército de apoiadores financeiros. As pessoas saem de casa, gastam roupa, gastam combustível, vêm à casa de Deus e ainda dão dos seus recursos para que a igreja siga adiante. Quem mais tem essa força poderosa de apoiadores? Só a igreja do Senhor. É porque a gente não sabe o poder que tem. Mas a gente pode eleger qualquer presidente, a gente pode eleger qualquer primeiro-ministro, a gente pode mudar o mundo, falta só um pouquinho de união, de unidade. Aliás, falta um bocado. Nossas brigas pelo nome, pelo título, pelo local, pela posição, pela denominação, isso atrapalha um bocado. Mas nós somos a igreja do Senhor, a família de Deus, e como tal, somos o único grupo grande o suficiente para resolver problemas globais. Quando você se amanhecer achando pequenininho, imagina, eu tenho uma família de 2 bilhões e 200 milhões de irmãos. Isso é uma família grande. Estão espalhados por aí. E onde eles não podem entrar? Não há lugares onde nós não podemos entrar. A Alemanha disse que nós não entrávamos, o leste europeu se fechou. Estava citando outro dia, para os mais novos que não se lembram, o irmão André decidiu levar Bíblias para dentro do leste europeu. Disse: Senhor, o que eu faço? Não tem um caminho, não tem por onde passar, as fronteiras são fechadas, os guardas revistam tudo. Então ele comprou Bíblias e colocou no fusquinha dele. Sabe que o fusquinha é a mala na frente. Ele abriu ali, botou as caixas de Bíblias e fechou. Disse: Senhor, eu não posso fazer mais nada, não tenho onde esconder. Quando chegou na fronteira, cheio de Bíblia para tudo que era lugar naquela mala, o soldado falou: para aí.
antiga Bulgária, aqueles lados lá. Abre essa mala. Ele abriu a mala, o cara levantou, chamou o outro. E ele ali esperando, Senhor, vão levar tudo e vamos levar preso. O cara pergunta para o outro, você já viu tanto tomate assim? O cara falou, não, nunca vi. O que você vai fazer com tanto tomate? Ele, doar os tomates e tal. Tanto tomate. Eram bíblias e eles viram tomates. E os tomates entraram, irmãos. E a fronteira caiu. A Alemanha que dizia daqui ninguém passa, nem daqui para lá, nem de lá para cá, o muro caiu. A China que dizia lá nós não entramos, parece que a maior igreja do mundo hoje está na China. Quem é que pode dizer? Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, o vento sopra aonde quer, e o Everest ele passa por cima, e o murão alto ele passa por cima, e se a porta fechar ele entra pela fresta. O vento sopra aonde quer, e nós fazemos parte dessa força, que é a igreja do Senhor, a família de Deus. Os que estão alegres digam amém. Por meio do seu poder que age em nós, Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Qual é a maneira, então, a melhor maneira de você crescer dentro da família de Deus? Você já faz parte da família. Os que fazem parte da família de Deus, digam, eu faço. Agora diga, eu faço, levante a mão, para eu saber que você está entendendo. Você faz parte da família de Deus? Se orgulha disso? Você não podia escolher, foi o Senhor que te escolheu, Ele te trouxe para dentro da família dEle. Então vocês sabem hoje que é a maior força que existe na terra, que nunca vai falir, que nunca vai ser, que nunca vai terminar, que vai durar pela eternidade, que tem o próprio Deus nos dando nome, que pode solucionar problemas do mundo inteiro. Somos a igreja, mas como crescer dentro da família de Deus? Quando você nasce, você vai crescer naturalmente se você é um bebê saudável. Só que para se desenvolver você precisa de cuidado, você precisa de nutrientes, você precisa de alimentação adequada, você precisa de pequenos exercícios para poder andar, para poder se desenvolver. E eu queria falar nessa segunda parte da mensagem, última, sobre como crescer dentro da família de Deus. Você quer crescer dentro da família de Deus? Ah, pastor, eu tenho um sonho de ir para o púlpito. Não é disso que eu estou falando, irmão. Estou falando de crescer no propósito de Deus, de você ajudar os outros a acharem seu lugar no mundo, seu lugar na casa de Deus, seu lugar no propósito grande e elevado do Senhor. Você foi chamado para isso. Mas como é que você pode desenvolver? A resposta é simples. Parece técnica, mas é simples e é bíblica. Como eu posso crescer e desenvolver dentro da família de Deus? Sendo parte de um pequeno grupo. Os que ficaram calados só porque não sabem o que significa um pequeno grupo, né? Eu quero falar algumas razões para você pertencer a um pequeno grupo. Quantos aqui já fazem parte de um PG, de um pequeno grupo? Olha, esse lado aqui precisa de mais gente, vocês estão perdendo. A maioria não sabe direito o que é um pequeno grupo. Eu queria falar sobre as razões para pertencer a um pequeno grupo. E não estou sendo técnico. Quero ser bem bíblico e falar coisas que a palavra de Deus diz a respeito disso, para que você entenda, como disse o pastor Ednei no culto anterior, não é uma invenção da igreja contemporânea, não é uma coisa que os ocidentais criaram, não, irmãos. Pequeno grupo é algo que nós estamos simplesmente redescobrindo. A igreja primitiva começou assim, eu quero que você entenda algumas coisas comigo. A primeira delas, toda igreja, sem exceção, tem PGs ou tem GPs. Toda igreja. Igreja que não acredita em pequenos grupos, igreja que não acredita em células, que se levanta contra as células, se ela não tem PGs, ela tem GPs. O que é um PG? PG é um pequeno grupo oficialmente organizado para crescimento e desenvolvimento da família de Deus. Vou repetir. PG é um pequeno grupo oficialmente organizado para crescimento da família de Deus. E GP é um grupo de panelinha. Toda igreja ou tem um ou tem outro. Há igrejas que têm os dois. Mas quando os PGs crescem, os GPs vão diminuindo. PG é pequeno grupo, GP é grupo de panelinha, desorganizados, mantidos por quê? Por fofocas e partidarismos. Eles podem ter 2 pessoas, 15, 20, podem ser virtuais. Você já entrou em algum grupo? Né? Todo mundo aqui tem WhatsApp, você sabe do que eu estou falando. Tem uns grupos de WhatsApp, irmãos, que você até fica me perguntando, por que eu faço parte disso?
O que isso me edifica? E é tanta fake news, tantas fake news que passam por esses WhatsApps, que no final você não sabe se é verdade ou se não é verdade. O irmão Lázaro que morreu, finalmente morreu, ele já tinha sido morto umas 12 vezes. Todo dia alguém me dizia: pastor, sabe quem morreu? Não. O irmão Lázaro. Eu falei: é outro. Não, esse morreu semana passada. Eu falei: não, pastor, não era não. Disseram, mas ele não tinha morrido, agora morreu mesmo. Aí eu esperava mais uns 3 dias. Não, pastor, ele não morreu ainda, mas vai morrer. Outros já estavam dizendo: agora ele tem que morrer. Já anunciaram tantas vezes que ele morreu, que ele vai ter, não tem outro jeito. O próprio Lázaro lá devia estar pensando: meu Deus, querem acabar comigo. E morreu. E tem gente que ainda não acredita que ele morreu, porque veio tantas notícias dizendo que ele tinha morrido e não tinha, que agora acha que ele está vivo ainda, igual o Elvis Presley. Não, irmãos, ambos estão mortos. Por quê? Porque são GPs, grupos de panelinhas desorganizados, mantidos por fofocas, por partidarismos. Ouça esse conceito: as pessoas natural e automaticamente procuram relacionamentos. Deus te fez para que você buscasse relacionamentos. Você não tem a opção de dizer: eu não gosto de me relacionar com outras pessoas. Quando uma pessoa que não gosta de se relacionar casa-se, o casamento vai ter dificuldades. Pode ser que você conheça algum casal em que a reclamação é: ela não fala. Eu casei com uma dessas. Glória a Deus, aleluia. Se aborrecia 15 dias em silêncio, irmãos. Eu tive que orar muito e eu dizia para ela: amor, você tem que me falar, porque pode ser que eu tenha te magoado em algo e você não diz o que é, então eu estou repetindo, eu posso estar fazendo a coisa de novo. Aí ela, com muito esforço, ela passou para 3 dias. Quando ela se aborrecia, ela ficava quieta por 3 dias. Eu jejuei um pouco mais e orei: amor, pelo amor de Deus, me diga. Então, com muita luta, ela começou: você sabe do que eu estou falando? Não sei, irmão. Aí, com muita luta, ela dizia: foi isso que você fez. Aí você via que era aos meus olhos era uma bobagem, não é? Deixei de lavar uma louça que ela pediu. Uma coisa dessa, insignificante, não é? Que eu dizia: lavo assim que dá o comercial. É que não deu o comercial, irmão, não é? O intervalo do jogo veio, mas ali não é o comercial, ali o jogo está rolando ainda, né? Tem gente no vestiário, tem coisas acontecendo, tem comentários, tem depois da bola, tem o meio tempo, tem um montão de coisa. Isso não termina mais, esse jogo não termina mais. E alguns jogos duraram alguns dias, não é? Duraram um campeonato. Eu esqueci da louça. Ela foi lá, lavou e aí se aborreceu, porque eu menti que eu disse que ia lavar e não lavei. Aí já coloca palavras que você não falou, né? Você falou, às vezes ia mais além. Você prometeu, irmão, não prometi nada. Você prometeu, porque você está vendo o jogo, irmãs sabem disso. Falar com o marido quando está vendo o jogo, você sabe que é palavras ao vento, né? Amor, está ouvindo? Aham. Irmão, aquilo ali é para te engabelar, porque não está ouvindo. Ele não está ouvindo. Você nem passa na frente, você sabe disso, que corre um risco de alguma coisa mais séria. Então, falar com o marido, você tem que falar: amor, aqui, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não faça isso nessa hora importante da vida dele, porque isso pode criar alguns conflitos, gabinetes, DRs e outras coisas. E às vezes ela ficava quieta e eu tive que buscar. Hoje, a gente tem um relacionamento depois de 40 anos, né? Depois de 40 anos. Relacionamento é tão saudável porque ela entendeu que nós fomos criados para nos relacionarmos com as pessoas. Por que a igreja se reúne assim? Por que não funciona a gente manter uma igreja, cada um aparecendo no programa do Faustão, cada um numa telinha, e ele sozinho no palco? Isso não funciona, irmãos. A gente precisa de cheiro do outro, de um abraço, de tocar, de ver. Se não dá para dar um aperto de mão, dar um soquinho na mão, mas alguma coisa a gente precisa. Nós somos seres feitos para nos relacionarmos. As pessoas natural e automaticamente procuram relacionamentos. Se uma pessoa nova na igreja, ouça isso, não formar um relacionamento de amizade com outra pessoa em algumas semanas, ela vai largar a igreja ou vai ficar desconectada. Deve ter alguns aqui hoje. Tentou, chegou, não conseguiu se aproximar, você não deu margem, você não abre a guarda, você não cumprimenta, você pode considerar um estranho que chegou na sua bancada, que se atreveu a sentar na sua fila, que ousou se aproximar de você, e aí você afastou um pouco mais, e ele foi tentando daqui, tentou dali. Igreja é família de Deus, igreja é filhos de Deus, a igreja é isso, a igreja é aquilo, e aí ele vai ficando num canto até que ele larga. Ele diz: não, aqui não tem IPGs, essa igreja tem IGPs.
E como nós somos chamados para nos relacionarmos, a gente vai criar alguns grupinhos. Até Jesus tinha um dele. Jesus tinha 12. Vai entrar na casa de Jairo para curar a menina. Esses 9 ficam aí fora, Pedro, Tiago e João. Vamos lá. Vai orar no monte no Getsemane, vocês 9 ficam aqui, os outros vão para o outro patamar comigo e vamos orar. Pedro, Tiago e João. Ele levava aqueles 3. Jesus tinha, porque eram os que mais se relacionavam. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos mais íntimos. É você que estabelece a intimidade com o Senhor. E na igreja, no pequeno grupo, nós entendemos isso, que as pessoas precisam se relacionar e elas não vão ficar desconectadas num canto da igreja, nem ter que deixar a igreja porque elas não se sentem acolhidas. Os pequenos grupos nos ajudam quanto a isso. Segundo, Jesus não começou sua igreja num templo nem uma cruzada. Não começou. Ele podia começar, mas ele não tinha acesso ao templo todo, ele não tinha acesso às sinagogas, ele ia lá um dia, deixavam falar, outro dia não. Então ele começou a igreja dele aonde? Ele começou num pequeno grupo relacional. Ele começou gastando tempo com algumas poucas pessoas. Ele não começou num templo nem numa cruzada, mas com um grupo que foi crescendo e se tornou 12, e a hora que ele foi embora para o céu, esse grupo espalhou-se pela terra inteira, e hoje estamos aqui por causa daqueles 12. O valor do pequeno grupo que o Senhor estabeleceu. Então, a igreja, como eu disse no início, não é o prédio, não é a instituição. A igreja são pessoas que se batizaram, que creram e se batizaram e se uniram no propósito de ajudarem-se mutuamente a crescer no propósito de Deus. Que mais? Que benefícios nós temos por pertencer a um PG? O PG me ajuda a encarar os problemas da vida. Você vem num pequeno grupo, diferente de uma igreja. A gente não costuma ter testemunhos na igreja, não é? Nas nossas celebrações, como está acontecendo agora de manhã. Mas no pequeno grupo as pessoas falam, elas contam o que estão passando. E aí você que acha que porque pegou Covid uma vez só vai morrer, você chega lá e encontra um que já está no 3º Covid. Você vê que o seu desafio é menor que o do seu irmão. Você que está ficando louco por causa de um bebê, chega lá e encontra uma mãe de 3, que diz, você vai passar isso aí tranquilo. Ah, mas eu não estou conseguindo dormir à noite. Daqui uns 10 anos você consegue e tal. Os testemunhos te edificam. Um vai falar para você da luta que está passando e você no pequeno grupo, o pequeno grupo te ajuda a encarar os problemas da vida. Você vai entender que as pessoas têm desafios iguais ou maiores que os seus. Ontem eu estava no hospital e dizendo, meu Deus, estou aqui esse dia inteiro. Estava com uma irmã que está em nossa casa, veio do Recife para operar a vista. Estávamos lá no hospital de Duque de Caxias. Mandaram 10, eu fui 7 da manhã, querendo sair mais cedo. Saímos 6 da tarde. Enquanto eu estava lá dizendo, meu Deus, olha só, meu sábado, cheio de coisa para fazer, preparando mensagem no celular. E descarregou, vai no carro, carrega um pouquinho mais e volta. Aquela multidão, milhares de pessoas, todo mundo para operar a vista. E o tempo inteiro querendo me concentrar e a mulher gritando, acompanhante do fulano de tal. Eu disse, não é o meu. Eu vigiando o tempo inteiro, tentando me concentrar. Quando eu estou ali, acompanhante do... Irmãos, uma atrás da outra. Eu disse, Senhor, isso aqui está difícil. Aí entra uma chamada. Eu olhei e não conheci o número. Pastor, eu não sou mais da igreja. Eu estou morando em outra cidade na região dos Lagos, mas uma pessoa aí da igreja, que o senhor não conhece o nome, ela acabou de receber uma notícia horrível, o filho dela trabalha, tem uma loja de frangos, e veio uma pessoa comprar, na hora que foi dar o troco, deu um tiro nele, ele caiu morto, e ela não sabe o que fazer, ela disse, minha vida acabou. Eu falei, Senhor, está no hospital ouvindo, acompanhante do fulano, isso não é nada, a pessoa perdeu um filho agora. Quando você ouve o que os outros estão passando, você viaja mais suavemente no fluxo da vida, porque você descobre, há outras pessoas enfrentando desafios maiores até que os meus. Onde é que isso acontece? Num pequeno grupo. Aqui você entra, meu irmão, acha o seu lugarzinho, e quando a gente diz, Deus abençoe, está liberado, você pega o seu lugarzinho, deixa o seu lugarzinho, entra no seu carrinho, vai embora. A maioria nem se cumprimenta, nem gasta um tempinho, nem cumprimenta outras pessoas. Você não ouve testemunho, nem conta os seus. Mas no pequeno grupo, isso acontece. O pequeno grupo me ajuda a fortalecer minha fé. Por quê? Porque você vai ouvir a palavra e você vai poder perguntar coisas. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não nota, mas você está crescendo enquanto você está aqui ouvindo a palavra. Está crescendo a sua fé. A Bíblia diz isso, a fé
cresce à medida que você ouve a palavra. E se você tem a chance de ir no pequeno grupo e ouvir a palavra que é compartilhada, além dos louvores, além dos testemunhos, você cresce na fé. Que mais? O pequeno grupo me ajuda a encontrar meu lugar para fazer a diferença. Você não foi chamado para ser um omisso. Você não foi chamado para ser um anônimo. Você foi chamado para fazer diferença na vida dos outros. E o pequeno grupo, mais do que qualquer outro instrumento que a igreja tenha, qualquer outra ferramenta, ela te ajuda a encontrar seu lugar para fazer diferença. Ali você vai descobrindo seus talentos. Eu contei aqui no culto anterior que quando eu comecei as igrejas lá fora, eu sempre perguntava, tem algum músico entre nós, alguém que toca alguma coisa, um pandeirinho, nada. Ah, Lívio, dá meu violão. Eu primeiro tinha que saber que não tinha ninguém fazendo aquilo para eu poder fazer. Então as minhas igrejas sempre achavam que eu era o melhor músico do planeta. Aquilo dava uma coisa boa aqui dentro, que eles achavam. Até que apareciam os bons e eu saía, e eles falavam assim, olha, chama o pastor Jaso para tocar na nossa banda. Eu falei, não, irmãos, não. Deixa com eles. É a vez deles agora, a gente não pode fazer tudo. Mas que nada, irmãos. Era a chance de eu poder ministrar um pouquinho mais do que eu tinha aprendido. Você no pequeno grupo vai desenvolver o que aqui na celebração você não consegue. Você vai poder ser mais útil. Por quê? Porque o pequeno grupo te ajuda a encontrar seu lugar para fazer a diferença. Há um pequeno grupo célebre de Betânia. Jesus sempre ia lá para ministrar. Casa de Marta, Maria e Lázaro. Como é que era aquele pequeno grupo de 3? Era lindo. Maria, adoradora. Sempre com um vaso de perfume caro para embelezar o ambiente, a reunião, para derramar sobre Jesus. Jesus começa a ministrar, ela se ajoelha aos pés, e ali as pessoas que iam dizer, eu queria ser adoradora como Maria é. Maria é um exemplo de adoração. Está lá ela. Marta era prática, para os bancos estarem higienizados, o ambiente limpo, tudo preparado, o peixinho pronto para o final da reunião, o pãozinho ali, ela cuidava disso tudo, e a gente precisa das Martas. A gente não pode criticar as Martas. Há Martas que nunca estão na celebração, mas quando você sai daqui, você vai descobrir o que ela fez enquanto você ouvia a palavra, enquanto você cantava. Elas estão agindo, estão fazendo lanche, estão cuidando de crianças, elas cuidam da parte prática. Então Maria era adoração em pessoa, Marta era a vida prática que arrumava tudo para que todo mundo fosse bem atendido. E Lázaro, irmãos? E Lázaro? Lázaro, o cara da vassoura? Não. Era o cara da adoração, de cair de joelhos? Não tem nenhuma citação disso. Mas a Bíblia diz que onde Jesus ia e levava Lázaro, as pessoas se amontoavam para ver o cara que morreu e voltou. Lázaro era o cara que não fazia nada, igual você. Mas a presença dele atraía outros. Lázaro era o cara que estava ali, impávido colosso. Inspiração do nosso hino. Estava ali. Você não acha uma dissertação, uma frase. E o nosso irmão Lázaro agora canta o corinho, deixa com Maria. Lázaro, serve uma água para nós. Marta, querida, é contigo. O que esse cara faz? Ele está lá, ele está presente. Chamaram Jesus para um tal do jantar e disseram, estava Jesus e com ele Lázaro. Jesus já sabia, tem que levar esse cara. Não faz nada, mas a presença dele atrai pessoas. Você tem que entender, no reino de Deus, você tem que descobrir, tem que ajudar outros a achar o seu lugar para fazer diferença. Eu vou, por quê? Para não ir o pastor sozinho. Eu vou lá, vou fazer número, vou estar com ele. De alguma maneira, eu vou participar. Você não pode simplesmente achar, não, Deus me salvou, glória a Deus. Não, você tem um dever, a obrigação de ajudar outros a acharem o seu lugar, como fazer diferença. Para isso você foi chamado, irmãos. Essa é a frase que eu sempre uso quando eu estou no lugar e quero abrir um diálogo com um estranho, quando eu não tenho nenhuma deixa do Espírito Santo, fico procurando, eu pergunto, você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Sempre as pessoas se abalam com essa pergunta. Como é que é? Propósito de Deus, porque você está vivo? Aí se é uma viagem de 8 horas de avião, o sujeito não tem para onde pular. Avião cheio, irmãos, ele do meu lado. Você sabe só o propósito de Deus na sua vida? Ele primeiro, eu repito, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nunca pensei nisso. Por que você está nesse avião? Você acha que é coincidência? Os exemplos que Deus me deu, eu pego um avião lá em Los Angeles para ir para Miami, um voo americano, um voo doméstico, lotado. Entro e vou passando até que eu acho minha vaga. Assento do lado, o cara fala, good morning. Eu notei pelo sotaque, esse cara não é americano. Aí cumprimentei em inglês também. Daqui a pouco ele falou em inglês, muito esforçado, mas falou em inglês.
o senhor é daqui? Falei, eu moro em Los Angeles, mas estou indo para Miami. Aí ele falou assim, o senhor está fazendo o que em Miami? Eu não quis dizer que eu era pastor nem nada. Aí eu falei, você é de onde? Aí ele falou, I'm from Brazil. Falei, cara, irmãos, não podia perder uma dessa. Falei, peraí. Um avião lotado, cara, num voo americano, um voo doméstico. A única vaga que tinha, para mim, era do lado de um cara que é brasileiro como eu. Tu acha que isso é coincidência? Aí eu falei, qual é o propósito de Deus na sua vida? Ele, hã? Eu falei, não, porque o meu eu estou descobrindo, já estou nesse voo por sua causa. Já descobri. Hã? Era o dono de uma franquia dessa gigantesca de comida chinesa. Pensa na maior, é ele. Eu nem sabia que ela existia naquela época. E aí ele começa a falar, não, porque eu estou aqui, vim numa conferência de liderança, de não sei o quê, porque eu estou estou ampliando meus negócios e tal. Você faz? Não, eu faço trabalho com comida chinesa e tal. Me deu o cartão dele. Eu falei, Senhor, tem que entrar no propósito. Mas, rapaz, por que você acha que eu estou nesse voo, podendo pegar tantos voos? Eu sento aqui e a única cadeira disponível é do seu lado. Ele falou, eu não sei, filho, deve ter alguma coisa na sua vida que eu possa ajudar. Está tudo mal na minha vida. Eu falei, é com isso que eu trabalho, amigo. É com isso que eu trabalho. Mas o senhor não tem nada a ver com a minha vida? Tenho. Estou aqui por isso. Aí começa a falar de filha que está dando dor de cabeça. Estou pensando em separação e tal. Irmãos, 5 horas de voo de Los Angeles até Miami. Nunca preguei tanto tempo. Preguei 5 horas. O cara só enxugava os olhos e fazia perguntas e eu respondendo. É a hora que eu salto, esqueci de perguntar o nome dele. A hora que eu salto, os irmãos estão lá me esperando para a conferência que eu ia. Quando eu salto, vem os pastores, eu saltei assim, cumprimentei, naquela época podia, abracei, já tinha falado do propósito de Deus, de Jesus, indicado uma igreja para perto de onde ele morava. Eu conhecia uma, ele estava em Brasília, e aí eu digo para ele, vem cá, meu amigo, isso aqui são queridos, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor de igreja. Falei, mas eu estou nesse avião por sua causa. E aí ele me dá o cartão dele para dizer, quando você for ao Brasil, vai na minha casa. Eu falei, vou, porque eu quero comer comida chinesa gratuitamente. Vai lá em casa. E você vai falar, eu vou chegar em casa, você vai ver. Eu descobri meu propósito. Você entra nos lugares e não se dá conta disso. Você foi chamado para fazer diferença. E num pequeno grupo, isso vai ser enfatizado e você vai descobrir a partir de 5, 6, 10, 12. Quando você vier para a grande congregação, você já sabe qual é o propósito de Deus e como achar o seu lugar para fazer diferença na vida dos outros. Então, aí ainda digam amém. Estamos terminando. As Martas, as Marias e os Lázaros que estão aqui, digam aleluia. Até Lázaro falou. Irmão. 6, o pequeno grupo facilita o aprendizado. Aqui você só ouve. Você queria até fazer uma pergunta, está fazendo anotações e não pode. Espero que não faça isso, que não interrompa. Mas no pequeno grupo você é convidado a interromper, a interagir. Por quê? Porque no pequeno grupo você pode interagir e sanar dúvidas. Você pode fazer perguntas e aprender aquilo que você não está conseguindo discernir, porque você tem alguém a quem perguntar. E mais, para terminar, o pequeno grupo propicia cuidado pastoral criativo. Você às vezes reclama que na igreja quer falar com um pastor e não consegue, não é? E tem aqueles que só querem falar com o pastor tal, né? Aqui não tem isso, irmãos, mas em outras igrejas isso acontece. Você oferece 5 pastores, mas ele quer falar com o pastor tal. No pequeno grupo você vai ter um crente maduro. Mas não é um pastor, mas vai atuar como um pastor na sua vida. Ele vai ministrar sobre você, você vai ter cuidado pastoral efetivo, porque cada grupo é dirigido por um crente mais maduro na fé, mais experiente na caminhada, alguém que vai facilitar sua comunhão com Deus, seu crescimento. Quantos benefícios nós temos por participar, por sermos parte, por pertencermos a um pequeno grupo? E essa manhã eu queria perguntar a você que não faz parte ainda, o que mais você precisa para ser parte de um pequeno grupo? Sabe o que é melhor? Você não assina um contrato como essas companhias de telefonia, que você tem que assinar que vai ficar 2 anos. Irmão, isso é um golpe. Aí o serviço é ruim para sair é uma luta, não é? Não é assim no pequeno grupo. Você não assina nenhum documento dizendo que tem que ficar por 2 anos. Você pode entrar, experimentar e dizer, eu vou mudar de grupo, ou eu não vou continuar. Mas eu garanto que se você entrar para o pequeno grupo,
você vai crescer tanto, vai descobrir seu lugar no mundo, sua missão no reino, vai poder ajudar outras pessoas a descobrirem o propósito de Deus para a vida delas, que você vai se perguntar, por que eu não fiz isso antes? Você pode ficar de pé, por favor? O que mais você precisa para ser parte de um PG? Ah, pastor, se tivesse hoje a oportunidade eu entraria. Pois tem. Lá atrás tem alguns irmãos queridos com um abadá. Como é que fala esse negócio? Não é abadá não, isso é um colete, irmão. Abadá é negócio de carnaval, não é? Mas eles são da festa, da celebração. Eles com esse colete cinza, escrito pequenos grupos. E você pode se inscrever, tirar dúvidas. Não perca essa oportunidade. Há uma outra oportunidade que eu não posso negar a você que está aqui hoje, e quem sabe pela primeira vez, ou você em casa nos assistindo, e diz, eu não posso entrar para um pequeno grupo porque eu não faço parte daquele texto que foi lido no início. E os que creram foram batizados e assim acrescentados à família de Deus. Eu não criei, mas eu estou crendo agora. Essa palavra que você ouviu nessa manhã fez seu coração arder. E eu sei que o Senhor está sempre de braços abertos, querendo aproveitar cada oportunidade para alcançar pessoas com seu amor. Semana passada eu estava na igreja, eu não estava pregando, e um querido pastor estava pregando, e a mensagem estava tão tocante, irmãos, e eu falei para ele antes assim, faz o convite no final. E ele estava convidando, mas eu achei que ele estava meio intimidado. E eu estava dizendo assim, se eu não fosse um servo de Deus, eu ia para frente hoje. Eu querendo, olhando para ele assim, do tipo, seja mais incisivo. Aí de repente ele fala, pastor Jason. Aí eu corri, peguei o microfone, e o que veio na hora, eu falei, isso não deve ser feito em casa, não tente isso por sua conta. Mas isso a gente num programa, eu peguei o microfone e falei, só um ignorante não recebe Jesus depois de uma palavra dessa. Aí uma menina veio chorando à frente porque ela estava dizendo, Senhor, será que eu estou ignorante assim que eu não consigo entender? Eu não quero ser mais ignorante. E ela veio para frente. E veio mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e nós festejamos. Porque é uma ignorância. Ignorância é deixar de ter conhecimento, é não saber de algo. Você tomou conhecimento essa manhã. Há uma família que Deus estabeleceu e criou o mundo para pôr essa família. E Ele quer que você tenha o sobrenome dEle. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, não é se os políticos, não é se os governantes, se os ricos, se os poderosos, não, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei sua terra. A cura para a nossa terra, a perdão para os nossos pecados, se simplesmente nos considerarmos família de Deus e usarmos todos esses argumentos que Ele disponibilizou para nós. Se você está aqui e não deu sua vida para Jesus, ou fez isso um dia, mas hoje você está afastado da presença, da casa, da comunhão do Senhor, e você quer fazer dessa manhã a melhor manhã da sua vida, você tem a chance de fazê-lo, sair do seu lugar e vir à frente. E como eu costumo dizer, você fala, eu não queria me expor. Jesus se expôs por você. No alto do monte, Ele se expôs por você. Então não é nada você dizer, Senhor, no meio desse povo eu não me envergonho de dizer que eu preciso de Ti. Se há alguém que precisa dar sua vida para Jesus agora, enquanto nós cantamos, você tem a chance de fazê-lo, de sair do seu lugar e vir à frente. Vamos cantar?